Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje vamos comentar o capítulo 19, que é intitulado O Sopro. E sopro mesmo, do arzinho que sai da nossa boca. O André vai descobrir esse tal de sopro como um processo curativo. Talvez alguns já tenham ouvido falar e talvez alguns fiquem tão surpreendidos aí com essa novidade como o André ficou. No começo do capítulo, o Alfredo só considera que por causa da tormenta que ia ter, né, da tempestade magnética, eles ficariam mais algumas horas, então o Alfredo estava convidando eles a ficar até um pouquinho mais, e depois ele poderia oferecer o carro dele até uma zona onde se tornasse possível essa locomoção e forneceria um condutor para esse veículo adequado, e aí eles ganhariam tempo, né? Esse tempo que eles ficaram a mais no posto de socorro, eles ganhariam no deslocamento. E o André ficou espantado, porque ele já tinha visto o uso de veículos de tração animal para atendimento nas regiões inferiores, e ele sabia que ele usava volitação em locais mais rarefeitos, vamos dizer assim, e eles tiveram uma longa caminhada para chegar até o posto de socorro. Então, poxa, o negócio é esse de ter um carro também como opção para se deslocar para aquelas ruas tão difíceis, né? Aqueles caminhos tão tortuosos. E aí ele soube mais tarde que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que se poderia imaginar em bases transcendentes do eletromagnetismo. Lembrando, né, ele está numa época um pouco prévia à nossa, né, do que ele conheceu na sua última encarnação, última antes das escritas aí das obras, mas hoje nós podemos refletir sobre o tanto de meios de condução que nós temos aqui. Imagina no mundo espiritual, né? Lembrando que nós temos aí uma grande diferença vibratória e, por isso, muitos espíritos não conseguem utilizar a volitação, como o André e o Vicente demonstraram aí essa dificuldade nos capítulos anteriores. Em zonas mais elevadas, a volitação fica um pouco mais simples, ainda mais para o André e para o Vicente, que são aí aprendizes ainda nesse aspecto. Bom, a preocupação do Aniceto era que o Vicente e o André começassem um aprendizado mais ativo, né? Porque afinal era para isso que eles queriam chegar rápido até a Terra. E Alfredo falou, o Alfredo, né, que é o coordenador lá desse posto de socorro em Campo da Paz, falou que isso não era um problema, porque afinal, serviço nunca falta, né? E aí ele comenta, nossos amigos podiam colaborar conosco ainda hoje nas atividades de assistência. Eles nos acompanhariam, por exemplo, nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muita coisa para fazer e muita lição para aprender. E o Aniceto ainda destaca que a oração individual ou coletiva é sempre um vasto reservatório de ensinos edificantes, para consolidar que ele achou uma excelente sugestão. Até teve uma companheira que acompanhou um vídeo lá do Nosso Lar ainda, logo nos primeiros capítulos, e ela perguntando, né, reforçando a pergunta sobre a importância dessas peças coletivas lá no Nosso Lar. Eu respondi ao comentário, então consultem lá caso vocês tenham essa curiosidade. Bom, e nessa hora que o Alfredo estava comentando isso, ele meio que se lembrou e falou em voz alta, nossa, e a gente tem que avisar fulano e tal, fulana e outra cicrana aqui das providências que a gente precisa para hoje à noite, porque a gente vai precisar de colaboração de mais alguns técnicos do sopro, porque eles estavam com irmãos em estados muito graves, tomados de impressões físicas mais fortes. E o André, ouvindo isso, pensou alto, né? Em técnicos do sopro, que negócio é esse? E o Alfredo naturalmente falou, nossa, com certeza, o sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramos muito para aprender como tomar posse desses preciosos tesouros que nos pertencem aqui. Ou seja, possibilidades que nós temos e nós desconhecemos. Aí, falando um pouco mais da nossa realidade aqui na Terra, e que a gente consegue bem, a carapuça serve, ele diz assim, comumente vivemos por lá, perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender entre as formas terrestres toda a extensão desse assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. E o André teve em suas últimas encarnações, né, que a gente sabe que os livros aí, o Nosso Lar, por exemplo, é um relato de informações truncadas entre duas encarnações dele, mas ele foi um médico tradicional. Hoje nós temos acesso a diversas terapias alternativas que, para nós que sabemos que a nossa existência vai muito além da matéria, que inclusive as causas das coisas que se refletem no corpo podem estar muito além da matéria,
não é tão difícil entender numa técnica que utiliza uma energia que sai da nossa boca. Da mesma forma que hoje a gente conhece várias outras técnicas e nós espíritas, inclusive, utilizamos muito o passe. E aí o Vicente aproveita e pergunta, mas esse tal patrimônio aí está à disposição de qualquer espírito encarnado? E o Alfredo responde, da mesma forma que o passe, que pode ser movimentado por um grande número de pessoas com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas com vantagens prodigiosas. É claro que precisamos acrescentar que em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério, da mesma forma que a gente aprende que tem que ser com passe. Da mesma forma que nós temos que nos preparar para aplicar o passe, que nós temos que nos manter em sintonia. E quanto mais puro for o nosso vaso, melhor a gente consegue dar da nossa própria energia animal e melhor nós somos veículo das energias dos mentores que tanto tentam nos ajudar e transmitir essas energias, esses fluidos por nós também. E ele complementa, o bem divino, para que se manifeste em ação, exige da boa vontade humana. Então, o bem divino está aí. A gente tem várias possibilidades de aplicar, de utilizar essas energias ou esses procedimentos na nossa vida de encarnados. Mas precisa de uma ação e precisa desse nosso preparo. Aí ele comenta sobre os técnicos, né, que foi o que ele se referiu quando falou das pessoas que aplicavam esse sopro no tratamento lá do posto de socorro. Nossos técnicos do assunto não se formaram de repente, exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto. Preço alto, renúncia, disciplina. Em tudo há uma ciência de começar. São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram e ganham remunerações de vulto. Remuneração espiritual, né, gente? Aprendemos aí bastante no livro anterior a ideia de bônus hora, né, das bonificações espirituais. Mas para isso, complementa o Alfredo, precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Da mesma forma que os técnicos lá precisam fazer isso, aqui na Terra, para que seja realmente proveitoso, o Alfredo complementa, nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem com a abstenção do mal e a mente reta interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante, revigorador, estimulante e criativo. E eles fazem uma troca de ideias aqui sobre o próprio conteúdo que tem na Bíblia, falando que isso não é uma coisa nova. Primeiro, Alfredo destaca, nunca pensaram no vento como sopro criador da natureza? E o Aniceto destaca também. Na própria Bíblia tem o registro do Criador que assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fogo da vida. Ai, que bonito. Referindo, aqui é o Aniceto falando, referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, faz-se preciso reconhecer, André, que mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Ou seja, apesar da boa intenção, da boca que fala do bem, da mente reta, do organismo sadio, ser o ideal, mesmo que nós sejamos imperfeitos e ainda falhemos em alguns desses aspectos, quando a gente coloca a boa intenção nessa engrenagem, a gente está exercendo o direito de usar esse patrimônio divino. E eu me lembro, quando eu era criança, que meu pai fazia isso para dor de ouvido. Então, quando eu tinha dor de ouvido, o meu pai fazia uma prece, né? E ele assoprava mesmo o hálito quente, tipo assim, nos meus ouvidos, depois tampava com algodãozinho com Vick, e eu lembro não lembro de grandes crises, assim, de dor de ouvido, mas eu lembro que era uma sensação muito boa. Imagina para uma criança, isso inspira a ideia de que você está sendo cuidado, é um toque carinhoso que é dado para alguém. Por isso que desde criança eu achava isso uma coisa muito linda. Então, se você ama alguém, se você quer cuidar, a gente mesmo pode transmitir as nossas energias, mesmo mentalmente, ou para quem tem um pouco mais de confiança, aplicar um passe, aplicar esse sopro curador. Por que não exercitarmos isso diretamente com as pessoas que a gente ama para começar a treinar, que aí é um pouco mais fácil, né? Aí o Aniceto só complementa
de que, na verdade, isso não é algo do posto de socorro, né? Ele até cita que no próprio Ministério do Auxílio eles usam e eles têm lá um grande instituto especializado nesse assunto. Para finalizar o capítulo, ele comenta: no plano carnal, toda boca, santamente intencionada, pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, um auxílio diferenciado, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Então, eu entendo esse capítulo, além de informar a nós sobre esse procedimento terapêutico, vejo ele como um convite a nós melhorarmos os nossos pensamentos, melhorarmos as nossas atitudes, melhorarmos as nossas alimentações, nossos processos de ingestão de alimento e tomar cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala, com o que a gente é. E assim a gente vai poder, inclusive, ajudar os nossos irmãos, ainda aqui quando encarnados. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade ou dessa lembrança para quem já conhecia. Um abraço.